Olá, você, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui na nossa jornada para poder entender um pouco mais sobre a aplicação, o uso das preposições na língua inglesa. No vídeo passado eu falei sobre o primeiro nível de análise, que era o verbo, né, para a gente poder ficar bem atento sobre se o verbo utiliza ou não preposição e que quem vai mandar, quem vai ter prioridade na aplicação da preposição será o verbo, então isso vai evitar uma série de complicações e depois viria uma segunda análise. Caso nós tenhamos um verbo ali, ou uma frase ali na frase, a gente não vai necessariamente ter essa dependência ali com o verbo diretamente, vai estar em um segundo momento, ou se o verbo não for utilizar, enfim, não é aplicável a regra do verbo ali, a gente vai para o segundo nível de análise, que daí seria a da aplicação das regras das preposições em si, isoladamente. A gente entender o uso específico isolado das preposições, tá certo? Óbvio, preposições, veja, uma quantidade imensa, não vou aqui exaurir o tema, eu vou passar de forma genérica para que a gente possa entender o que vem a ser essa análise, porque o estudo individual das preposições é algo que vai se levar mais tempo. Aqui eu estou dando um norte para a gente organizar as ideias. Pois bem, quando a gente já fez essa primeira análise do verbo, a gente viu que não vai se aplicar nenhuma preposição do verbo, que o verbo pede, que o verbo exige, a gente vai utilizar as preposições em si, as regras delas em si, cabe a gente então entender quais são essas regras, que acho que geralmente as pessoas começam a estudar por elas. Geralmente as pessoas começam a estudar por elas. Então, por exemplo, a clássica dúvida se é in, on or at. In, on or at. Então, o que a gente tem? A gente tem basicamente, o que eu posso auxiliá-los aqui já de pronto, bate-pronto, é pensar em medidas maiores, médias e menores. A partir do instante que eu entendo essas medidas, né, medida de tempo e de espaço, tá? Medidas de tempo e de espaço. Espaço, as medidas maiores, eu posso levar essas medidas maiores, elas vão até no nível até muito mais, eu posso falar aqui, até bem perto da gente. Acho que o de espaço é a que mais é a mais ampla dimensão que a gente consegue utilizar uma mesma preposição. A de tempo, talvez a gente vai conseguir isso em menos, numa dimensão um pouco menor. Mas basicamente a ideia seria medidas maiores, médias e menores. Para as maiores, aplicamos a preposição in. Então, um exemplo de medida grande, de tempo, o ano, século, milênio. A gente aplica até para o mês, tá? A gente aplica até para o mês, a gente usa a preposição in. Se a gente for pensar em espaço, né? A gente pode falar do universo, tá? A gente pode falar do país, a gente pode falar da cidade, tá? A gente vai usar a preposição in. Quando a gente vem para uma medida mediana, a gente vai preferir usar a preposição on. Então, uma medida mediana de tempo, por exemplo, eu já diria dia da semana, por exemplo. Ela já é mediana. Então, on Monday, on Tuesday, on Thursday, on Friday, tá certo? Datas específicas também, tá? On the 1st of July, por exemplo, tá? A gente vai numa data específica, a gente vai usar on. Para ruas, também a gente pode usar on. É verdade que se usa in também, tá? Pode ser usado in, então fica fácil. Mas para ruas a gente vai usar on. On Pedro Gonçalves Street. On Conceição Avenue. Tá? Então a gente vai usar a preposição on, mas sabendo que também cabe in. Uma questãozinha com a preposição on, que ela é interessante, eu falava sobre os espaços grandes, com exceção dos planetas, dos astros, que para esses a gente usa on, né? We live on Earth, né? Nós vivemos na Terra. A preposição é on. Então a gente sai de universo, que é in, sistema solar, que é in, mas a hora que você cai para o planeta, para os astros, on, aí depois você volta in, continente in, país in,
estado in, cidade in, até o seu bairro in, tá? E aí quando vem para a rua, on, também podendo ser in, tá? Também podendo ser in. Depois nós temos as medidas mais precisas. Quando a gente pensar em precisão, a gente vai pensar na preposição at. A gente vai pensar na preposição at. Então, por exemplo, a gente vai falar at 7 o'clock, at noon, não é verdade? I'm at school, she's at work, they are at the hospital. Enfim, lugares precisos, tempos precisos, nós utilizaremos a preposição at. Gente, estou sendo de forma bem genérica e rápida aqui nesse vídeo, só para a gente poder entender que agora a gente está no nível de entender as regras específicas das preposições, né? A gente tem também aquela diferença clássica também, quando eu não sei se é for ou se é to, tá? Eu vou dar um conjuntinho aqui, for, to e uma expressãozinha de preposição também ali, que é so that, tá? Então, quando a gente quiser expressar purpose, tá? Quando a gente quiser expressar purpose, a gente vai usar for, to, so that, tá certo? Então, olha só esses exemplos que eu vou compartilhar aqui com você. She is on a mission, save the world. She is on a mission, save the world. Qual preposição vocês acham que a gente vai usar? For, to ou so that? Vai ser a preposição to. She's on a mission to save the world. Tá certo? Vamos para um outro exemplo aqui para vocês verem como é que pode ficar. Recycling is good. The environment. Recycling is good. The environment. É a preposição to, for ou so that? For, preposição for. Recycling is good for the environment. Tá? Mais um exemplo que agora vai ser o so that, foi o que sobrou, tá? Então a gente vai ter assim, I like to arrive 20 minutes early. I have time for a cup of tea. So I will repeat the sentence. I like to arrive 20 minutes early. I have time for a cup of tea. For, to or so that? Será o so that, foi o que sobrou pra gente aqui. Então assim, I like to arrive 20 minutes early so that I have time for a cup of tea. Qual que é a regra que se aplica aqui, basicamente, para ficar mais fácil? Depois da preposição for, virá um substantivo. Depois da preposição to, virá um verbo. E depois da preposição so that, virá sujeito e verbo. Então, quando você se deparar com essa situação, é for ou to ou so that, vamos analisar que o que vem depois é substantivo, é verbo ou é sujeito mais verbo. Dependendo do que for, será for, to ou so that. Bom, aqui foi bem rapidinho, pessoal, algumas regras. Então, que é o segundo nível de análise das preposições. Primeiro a gente passou pelos verbos, depois a gente passou agora pela análise das preposições em si, das regras em si. E com isso eu concluo esse vídeo. Caso você queira saber mais regras sobre as preposições e tudo mais, vale a gente bater um papo depois, quiser fazer alguma pergunta aqui nas redes sociais para mim, ou visitar a gente aqui na escola, a gente bater um papo também. Vai ser um prazer a gente bater um papo sobre isso aí, tá bom? Um beijão, até o próximo vídeo. Valeu, obrigado.